Bem, nós lemos no Antigo Testamento, no livro de Tobias, que quando Tobias foi lavar os pés no rio, apareceu um peixe, um grande peixe, que suscitou medo em Tobias. E como ele estava acompanhado de um amigo, que na verdade era ninguém menos que São Rafael Arcanjo, esse amigo, esse companheiro de viagem, diz para ele não ter medo desse peixe. Então ele pega esse peixe. Ele se alimenta desse peixe, o que o sustenta durante o trajeto que ele estava fazendo, em companhia de São Rafael. Ele se alimenta do peixe, ele guarda o coração, o fel e o fígado do peixe, ele guarda, e mais tarde ele põe esse coração nas brasas e a fumaça que sobe desse coração que foi lançado nas brasas expulsa o demônio da mulher que depois seria a sua esposa. Foi um sacramental, digamos assim, para expulsar o demônio. E aquele fel ele usou em seguida para curar o pai da cegueira. Então, tudo isso se encontra no livro de Tobias. Essa cena do peixe se encontra no capítulo 6. E nós podemos comparar o jejum a esse peixe temível de Tobias. Num primeiro momento, temível. Nós temos medo dessa mortificação porque sabemos que ela pode nos fazer sofrer. Mas em seguida nós percebemos que o jejum, que inicialmente causava temor, ele é na verdade um alimento espiritual. Ele é um alimento espiritual. Assim como aquele peixe que alimentou, sustentou Tobias durante uma caminhada, um longo trajeto. O jejum é também uma arma contra o demônio, como o coração daquele peixe lançado às brasas expulsou o demônio da futura mulher de Tobias. É uma arma contra o demônio. Assim também como o jejum é um remédio contra a cegueira das paixões, como o fel daquele peixe curou a cegueira do pai de Tobias. Alimento, arma, remédio. Não devemos ter medo desse exercício espiritual, né, dessa mortificação, assim como Tobias precisou superar o medo daquele peixe que foi um instrumento da graça na vida dele. Nós sabemos que nós temos 3 inimigos da nossa salvação. É algo dito por todos os autores espirituais, até porque é dito na própria Sagrada Escritura. Então, nós temos 3 inimigos que são o demônio, o mundo e a carne. O demônio, o mundo e a carne. Porém, contrariamente àquilo que nós poderíamos imaginar, o pior deles não é o demônio, e sim a nossa carne. É o nosso próprio espírito humano que é o pior inimigo. E por que o nosso espírito é o pior inimigo? São Bernardo de Claraval diz que o nosso espírito é o pior espírito porque está entranhado em nós e com ele somos tentados por nós mesmos. Então, por que o nosso espírito é o nosso pior inimigo? Porque por ele nós somos tentados por nós mesmos. Não é necessário o espírito do mundo, o espírito da carne ou o espírito diabólico. Pela nossa própria natureza humana ferida pelo pecado original, nós somos a nossa própria tentação, por assim dizer. Nem tudo se deve atribuir ao demônio. Muitas das nossas más sugestões vêm das nossas próprias
desordens. Então é o pior espírito. Pior que o espírito do mundo, o espírito da carne ou o espírito diabólico. E é por isso que o demônio tem preferência em agir disfarçado. O demônio tem preferência em agir disfarçado. E como que o demônio se disfarça? Ele põe uma fantasia? Não. Não se preocupe, ele não vai aparecer com um lençol, com 2 furos nos olhos, assim, para tentar. Não seria tão grotesco assim. Como que o demônio se disfarça? Ele se disfarça no seguinte sentido: ele se serve de 2 instrumentos de ataque, né? Que são o espírito do mundo e o espírito da carne. São 2 instrumentos dos ataques diabólicos, da ação do demônio. O espírito do mundo e o espírito da carne. Então, nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, o demônio não age abertamente, claramente. Na maioria das vezes, ele vai agir através de instrumentos de ataque, que são o espírito do mundo e o espírito da carne. Porque assim, as suas tentações exercem uma atração sobre a nossa natureza humana. E assim nós sucumbimos ao golpe sem perceber quem golpeia. É mais doce, é mais agradável. Sucumbimos ao golpe sem perceber quem golpeia. Porque o demônio age disfarçado por meio de instrumentos seus, que são o espírito do mundo ou então o espírito da carne. O espírito do mundo consiste em todas aquelas sugestões interiores de riquezas exacerbadas, né? De glórias também. Então, é o espírito do mundo. Porque são valores para os mundanos. A glória, né? Um amor desordenado pela glória, ou então pela riqueza, a avareza, a cobiça, são sugestões do espírito do mundo. Então, quando o demônio nos sugere esses bens, ele age então disfarçado. Ele age por meio desse instrumento que é o espírito do mundo. Em compensação, o espírito da carne são todas aquelas sugestões interiores relacionadas à nossa concupiscência, ao desejo de deleites sensíveis. Então, quando nós sofremos essas sugestões internas, é o demônio que age por meio desse instrumento que é o espírito da carne. Mas então, quando que o demônio age sem disfarce, sem instrumento nenhum, age abertamente? Quando as tentações têm uma certa semelhança àquilo que o demônio é, o seu próprio estado. Não se esqueçam que o demônio é um ser condenado e, portanto, ele é sumamente triste, cheio de ódio. E, portanto, quando nós somos invadidos, quando nós sofremos sugestões, pensamentos contrários à bondade de Deus, à sua misericórdia, à sua clemência, à sua bondade, à sua providência, pensamentos de ódio, de vingança. Nesse caso, o demônio age abertamente, claramente. Essas tentações têm a assinatura do demônio, porque são contra Deus diretamente e porque elas imprimem algo daquilo que ele é, um ser cheio de ódio, de revolta, de vingança e assim por diante, de inveja. Então, nesse caso, ele agiu sem disfarce. Mas na maioria das vezes o demônio age por meio de instrumentos seus, o espírito do mundo e o espírito da carne. E eu já expliquei qual é o modo de ação desses 2 espíritos quando nós sofremos as sugestões ou do espírito do mundo ou do espírito da carne. Então, tudo isso para dizer o quê? Que o demônio é forte quando nós somos fracos. O demônio é forte quando nós somos fracos. Ou seja, se nós não tivéssemos uma natureza humana tão frágil, ferida, né, pelo pecado,
Nós herdamos de Adão uma natureza ferida pelo pecado e nós temos também as nossas próprias feridas, que são os vícios que nós adquirimos ao longo da vida. Então, em razão dessa fragilidade, em razão da nossa própria condição, nós temos nossos vícios particulares. Então, o demônio, como um general muito astuto, ele vai atacar nessas feridas, ele vai sugerir tentações, justamente naquelas matérias em que somos mais fracos. Então, o demônio ele é forte quando somos fracos e onde somos fracos. Ele vai atacar de preferência lá onde nós temos um vício. E é por isso que nós necessitamos da graça para vencermos a nós mesmos. Nós somos incapazes de vencer todos os pecados, todas as tentações, sem o auxílio da graça. Quer dizer, a integridade do bem é impossível sem a graça. Mesmo do bem natural. Ser um bom profissional, ser um bom pai, etc. Mesmo o bem natural, nós somos incapazes de cumpri-lo integralmente sem a graça. Sempre haverá alguma falha, mesmo no bem natural. E quanto mais no que diz respeito ao bem sobrenatural, quer dizer, como é que nós podemos agradar a Deus, fazer boas obras com mérito para a vida eterna sem a graça? É impossível. É como diz nosso Senhor, sem mim nada podeis fazer. Então nós necessitamos da graça para remediar essa nossa natureza enferma e assim nos tornarmos mais fortes aos assaltos do demônio. Porém, não nos basta rezar. Rezar é importante, rezar é necessário, a oração é a respiração da alma, então sumamente necessária, porém, rezar não basta. Porque, como diz São Tiago, na sua epístola, capítulo 2, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E podemos dizer algo semelhante. A oração sem obras é morta. Em certo sentido. Afinal de contas, é impossível crescer na caridade, é impossível crescer no amor a Deus sem renunciar ao amor próprio. Uma coisa não vai sem a outra. É impossível crescer na caridade, crescer no amor a Deus, sem renunciar ao amor próprio. É aquilo que diz Nosso Senhor no Evangelho. Aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Então, nós não podemos seguir Nosso Senhor, amá-lo e crescer na caridade sem a renúncia ao amor próprio. Ou seja, nós só temos um coração. Ou nós damos a Deus ou nós guardamos para si. E Deus, que é o Senhor de toda a nossa vida, não quer um coração dividido, que seria indigno dele. Ele é sumamente bom e, portanto, não convém dividir o nosso coração com ninharias, com criaturas. Nós devemos devolver todo o nosso coração àquele que teceu o nosso coração e que nos deu toda a nossa vida e todos os nossos bens. Então nós não podemos crescer na caridade mantendo o nosso coração inchado, inflado de amor próprio, de orgulho. Né? Se nós temos nosso coração cheio de orgulho, a caridade não cresce. A caridade paralisa, porque o coração está inflado, inchado de orgulho. E é por isso que nós podemos comparar a nossa vida espiritual a uma fogueira. Podemos comparar a nossa vida espiritual a uma fogueira. Por quê? Porque o fogo da fogueira, ele é uma imagem da oração. Porque qual é o bem que a oração nos alcança? O maior bem que a oração nos alcança é a graça, é a caridade. A gente pede a Deus a graça de amá-lo e de amá-lo mais. Então, o maior bem que a oração pode nos alcançar é esse,
a graça e a caridade. E por isso a oração é como fogo. Porque ela nos alcança, a oração nos alcança a caridade e o aumento da caridade. Agora, em contrapartida, a lenha dessa fogueira é a mortificação. A lenha dessa fogueira é a mortificação. E nós bem sabemos que sem lenha o fogo não se sustenta. Mesmo o fogo de um palito. Quando o palito chega ao fim, o fogo se extingue. Uma fogueira também, quando a lenha é toda queimada, o fogo começa, pouco a pouco, a se apagar e, por fim, as próprias brasas se apagam. Então, sem lenha, o fogo não se mantém. Sem mortificação, a caridade também não progride. A caridade não se sustenta. Então, quanto mais lenha, mais alta será a fogueira. Mais vivo será o fogo também. Quanto mais lenha. A gente vai lançando cada vez mais lenha, o fogo vai aumentando. Agora, a recíproca é verdadeira, ou seja, do que adianta a lenha sem fogo? Do que adianta a mortificação, sacrifício, jejum, etc. Mas não tem oração e, mais propriamente, não tem caridade. Não estou fazendo essas boas obras por amor a Deus, estou fazendo por orgulho, ou cheio de espírito de vingança, de rancor, etc. Né? Ou não estou rezando, é claro que essa lenha não vai entrar em combustão sem o fogo da caridade. Então, uma coisa não vai sem a outra. A caridade sem a mortificação não avança, porque é justamente a mortificação que vai nos ajudar a renunciar ao nosso orgulho, ao nosso amor próprio desordenado. E, por outro lado, a mesma coisa vale para a caridade, ou melhor, para a oração sem a mortificação. Eu posso, ou melhor, mortificação sem a oração. Então, posso fazer muitos sacrifícios, muita penitência, mas sem o amor a Deus, nada disso tem valor. Então, uma coisa não se sustenta sem a outra. Para progredirmos na vida espiritual, precisamos da lenha e do fogo. Precisamos de oração, que nos alcança a caridade, um progresso na caridade. E precisamos da lenha, ou seja, precisamos da mortificação. Precisamos de matéria para renunciar o nosso amor próprio desordenado, o nosso orgulho. São todos os nossos sacrifícios, mortificações, propósitos quaresmais. É tudo que nós estamos lançando nesse fogo, renunciando, para em troca crescer no amor a Deus. Então uma coisa não vai sem a outra. Precisamos, na nossa vida espiritual e sobretudo na quaresma, de oração e de mortificação. Então não é só fazer propósito quaresmal de rezar mais, né? Preciso também acrescentar matéria de mortificação, coisas que nós vamos renunciar a fim de renunciar ao nosso orgulho, ao nosso amor próprio desordenado. Agora, por que o jejum é um meio de mortificação tão recomendado pela Sagrada Escritura? Bem, o jejum, ele pertence à virtude da abstinência, aquela virtude que modera o comer, modera o uso dos alimentos. Então, é um ato próprio da abstinência, da virtude da abstinência. Sendo que a abstinência, ela é filha da temperança. É uma virtude que é filha, ela depende da temperança. Tem uma relação de dependência com a temperança. Então, nós temos 4 virtudes maiores na nossa vida moral. São as virtudes cardeais, né? Prudência, justiça, temperança, fortaleza. E a temperança, ela modera os prazeres.
ela modera o deleitável. Esse é o objetivo da temperança. E dentre as tantas filhas da temperança, nós temos a abstinência, que regula o uso dos alimentos, que põe ordem no uso dos alimentos para que não sejamos vencidos pelo deleitável em matéria de comida. Agora, a temperança tem outras filhas, podemos dizer. Outras virtudes secundárias que têm alguma relação com a temperança e que eu posso sim chamar de filha da temperança. Há outras virtudes que têm alguma relação com a temperança, que têm alguma semelhança com a temperança. Por exemplo, a humildade. Porque a humildade, ao invés de moderar a sede ou a fome de alguma bebida ou de alguma comida, pelo contrário, a humildade vai moderar a nossa sede de glória. Então tem alguma relação com a temperança. A humildade tempera esse nosso desejo, não de comida ou bebida, não de um prazer dos sentidos, mas a nossa sede de glória. Outra virtude que depende da temperança, que é uma virtude secundária da temperança, a castidade, que modera, que regula o desejo de deleitação venérea, de desejo da carne. Além disso, temos uma outra virtude que, curiosamente, é filha da temperança, a mansidão. Porque a mansidão é uma virtude que modera a nossa sede de vingança ou de castigo. Esse nosso desejo de vingança ou de castigo. Então tem uma certa relação com a temperança. E uma outra virtude que eu estou, dentre as que eu estou citando, a clemência. A clemência é aquela virtude que refreia a aplicação das penas. Ou seja, uma pessoa clemente é uma pessoa que podia punir mais, mas prefere punir de menos. Porque ama aquele que está sendo castigado, que está sendo punido. Porque ama. É o caso dos pais quando aplicam algum tipo de pena aos filhos. Eles amam os filhos. E, portanto, eles vão ser mais brandos na aplicação de de algum castigo, de alguma correção. Podiam ser mais severos, preferem ser mais clementes porque amam os filhos. E, portanto, a clemência é uma virtude muito próxima da caridade. Então, a clemência é aquela virtude que refreia a aplicação de uma pena, de um castigo, de uma correção, porque ama aquele que está sendo penalizado. Então, vejam, são várias virtudes que, de alguma maneira, dependem da temperança e que refreiam também esse nosso desejo, essa nossa sede, ou de glória, ou de desejo da carne, ou então de vingança, de castigo, ou então de penalizar o próximo. De alguma maneira, são virtudes que dependem da temperança. Ora, o jejum, sendo um ato da virtude da abstinência, aquela virtude que modera o uso dos alimentos, então o jejum, na medida em que ele é um ato da abstinência, filha da temperança, o jejum aumentando a nossa temperança, ele nos auxilia a moderar outras virtudes, que também dependem da temperança. Outras virtudes secundárias. Na medida em que o jejum aumenta a nossa temperança, que é a virtude principal, isso nos dá forças para moderarmos outras matérias que têm relação com a temperança.
outras matérias que têm relação com a temperança. E eu citei várias. Nós temos aí a virtude da humildade, da castidade, da mansidão, da clemência. Então, o jejum, aumentando a nossa temperança, nos ajuda a exercer melhor outras virtudes que também dependem da temperança e que são fortalecidas na medida que a virtude principal é fortalecida. Então, só nisso nós vemos o grande bem que o jejum faz. Porque ele é um alimento das virtudes. Moderando o nosso ímpeto, né, pelo prazer dos alimentos, nós conseguimos depois fortalecer a nossa alma no combate aos pecados contra a castidade, os pecados de iracúndia, ou de vanglória, de orgulho. Então, o jejum é um grande alimento na vida espiritual. Mas eu poderia avançar e tratar agora de um aspecto mais subjetivo, ou seja, de que maneira essa prática da vida espiritual, que é o jejum, colabora no exercício das outras virtudes. Ou seja, na prática, será que não tem um modo de tornar isso um pouco mais claro? Com certeza. Então agora eu quero tratar de um aspecto mais subjetivo do jejum. Um aspecto mais subjetivo do jejum. Ou seja, qual é o grande efeito psicológico do jejum? É um aspecto subjetivo dessa prática de mortificação. Qual é o grande efeito psicológico do jejum? E que, obviamente, é potencializado pela graça. Porque não é jejum por jejum. Não é campeonato de faquir, né? Quem é que sofre mais, quem é que apanha mais, quem é que faz mais mortificação. Não. O objetivo é o aumento da nossa caridade e, portanto, essas práticas de mortificação, em especial o jejum, devem ser potencializados pela graça, aperfeiçoados e sobrenaturalizados pela graça. Então, qual é o grande efeito psicológico do jejum? Muito simples. É que o jejum é uma experiência de miséria e de fragilidade. O jejum é uma experiência de miséria e de fragilidade. Esse é o cerne da questão. Em geral, quem padece de fome são os pobres e os enfermos. Os pobres, que vivem numa pobreza extrema, é porque eles não têm acesso à comida. Vamos imaginar uma região de grande seca, ou então uma grande miséria material mesmo, não tem dinheiro para comprar comida. Então, os pobres padecem de fome porque não têm meios para comer. E os enfermos, porque em muitos casos a enfermidade não permite ao enfermo de comer, por uma deficiência orgânica. E, bom, eu como padre, acompanhando tantas pessoas enfermas no hospital, administrando sacramentos, e pela própria experiência que eu tive com a minha mãe no câncer dela, uma coisa é certa: muitos enfermos não conseguem comer, o corpo não permite. E a pessoa vai definhando por causa da doença. Então é uma experiência de dor. Você não consegue comer. Então, são duas experiências aqui de privação, seja a dos pobres, seja a dos doentes, que nós vamos, de modo voluntário, experimentar através do jejum. Então, no jejum, nós nos submetemos de modo voluntário a essa experiência de miséria, de fragilidade, de pobreza, de enfermidade. O que os outros não podem, seja por dificuldade material, seja por dificuldade física, nós decidimos experimentar voluntariamente. E claro, em vista do bem da nossa alma.
Então é uma experiência de miséria, de fragilidade. Nós sentimos a fragilidade da nossa natureza humana. Eu posso ser uma pessoa que dispõe de todos os bens que necessita: casa, carro, plano de saúde, profissão, né, aposentadoria, enfim, um bom casamento. Eu posso dispor de muitos bens materiais. Mas quando a gente passa fome, a gente descobre que não dá para morder o carro, o cartão de crédito, não dá para morder os móveis, essas coisas não suprimem a dor da fome. E aí a gente vê que tudo que a gente tem, a maioria são coisas dispensáveis. Quando a gente está passando fome, a gente descobre que a maioria dos nossos bens não servem para nossa subsistência, diretamente para nossa subsistência. Né? Então fazemos uma experiência de fragilidade humana, né, de miséria. Além disso, a privação de comida, ela causa, como nós já sabemos, o padecimento do corpo, isto é, a dor da fome. Enquanto que a privação de um bem que não é natural, por exemplo, a riqueza material, os bens materiais, isso não causa a dor da fome. Causa no máximo tristeza. Ah, porque eu perdi dinheiro. Ah, porque eu me desfiz de um objeto que me era caro, eu vendi. Isso não causa a dor da fome, causa tristeza. Não é uma dor física, mas é uma dor de alma, é a tristeza. E a tristeza a gente consegue remediar por meio de alguma distração honesta. Eu saio, eu encontro pessoas, eu converso e de repente a tristeza passa. Agora, a dor da fome, eu posso conversar, rir, brincar, ela está ali. Ela não vai embora. Então, o jejum é uma experiência voluntária, prolongada de dor física, que nos faz conhecer um pouco melhor o estado dos pobres e dos enfermos. E por isso mesmo, tem uma certa eficácia para nos mover à humildade. Para nos mover à humildade. É uma renúncia voluntária à comida, à bebida. Por quê? Por que é uma renúncia voluntária? Para que eu me ponha diante de Deus, para que eu me reconheça diante de Deus como réu, como culpado em razão dos meus pecados. Então, como eu vou me apresentar, eu quero me apresentar diante de Deus como réu, como culpado, em razão dos meus pecados numerosos, graves, eu renuncio voluntariamente à consolação da comida e da bebida. Eu me considero indigno de consolação, indigno de fortuna, indigno de fartura, indigno de riqueza, enfim, indigno de consolação. Eu renuncio a algo que Deus me deu em abundância lá na minha casa, que é comida e bebida, para que eu possa me pôr de modo mais conveniente na presença de Deus como réu. Talvez a nossa experiência nos mostre que o excesso de comida nos torna levianos, fúteis, passionais. Inclusive, basta considerar as filhas da gula, segundo São Gregório Magno. A gente acaba falando demais numa refeição que se estende até muito tarde, em que a gente comeu e bebeu demais, a gente acaba falando demais, né? Se excedendo em brincadeiras tolas. Então a comida em excesso, a bebida em excesso, segundo São Gregório Magno, nos torna tolos, fúteis, superficiais, passionais. Tanto que o jejum, essa privação, cura essa leviandade
e nos torna mais racionais e mais inclinados à humildade. Então, eu espero que tenha ficado muito claro para todo mundo esse efeito psicológico do jejum para nos inclinar à humildade, porque é uma experiência de miséria. É uma privação que nos causa dor física, que nos faz pensar na vida, no estado dos doentes, dos pobres. É uma mortificação na qual nós renunciamos voluntariamente àquilo que nós temos em abundância na nossa casa, né, comida, bebida, para que possamos então, com mais propriedade, nos colocarmos como réus diante de Deus, abrindo mão da consolação, né, abrindo mão de deleites, né, dos sentidos, para que reconheçamos a nossa condição de réus. Eu não tenho direito a nada diante de Deus em razão dos meus pecados. Se eu ainda tenho tanto e tanto, é muito mais por bondade de Deus do que por mérito meu. Mas eu não tenho direito a essa comida, essa bebida. É muito mais por bondade de Deus que eu tenho isso do que por mérito meu. Então eu abro mão, de modo prolongado, num dia de jejum, né, fazendo uma experiência de dor, a fim de poder crescer em humildade, reconhecendo a minha condição de réu diante de Deus. E como o orgulho, segundo a Sagrada Escritura, livro da sabedoria, se não me falha a memória, capítulo 10, o orgulho é a causa de todos os pecados. A soberba, né? Tanto faz, o orgulho, soberba, é a mesma coisa. A soberba é a mãe de todos os vícios. Então, o orgulho, ele é a causa de todos os pecados. Então, o progresso da humildade nos torna mais fortes contra a nossa carne e contra os assaltos do demônio. Pouco importa o pecado que eu tiver cometido, ele sempre será um efeito do orgulho. O orgulho é a causa de todos os pecados. Pouco importa o pecado que eu tiver cometido, em maior ou menor grau, ele nasce do nosso orgulho. Ele procede do nosso orgulho, em maior ou menor grau. Então, se crescemos em humildade, nós tornamos mais fortes contra os assaltos do demônio, seja quando ele age diretamente, seja quando ele age através do espírito da carne ou o espírito do mundo, seja das nossas próprias inclinações desordenadas da nossa carne. Né? Então, um progresso na humildade nos torna mais fortes contra todos os filhos do orgulho, que são todos os pecados que nós podemos cometer, que eventualmente podemos cometer. Mas, de modo muito particular, o demônio nos torna fortes contra as tentações, contra a castidade. Porque o jejum, ele mortifica uma necessidade natural do nosso corpo. Uma necessidade natural que é de comer e beber. Então, se o jejum ele mortifica essa necessidade natural, então o nosso apego ao deleitável diminui. É aquilo que eu disse, a virtude da fortaleza, perdão, da temperança, ela se fortifica na medida que eu estou exercendo ali a virtude da abstinência, praticando o jejum. Então, a virtude principal acaba se fortalecendo. O apego ao deleitável diminui. A nossa vontade se fortalece. Nossa determinação de vontade se fortalece. A concupiscência diminui. O apego ao deleitável diminui. E, portanto, nós ficamos mais fortes contra a impureza. Mortificando uma necessidade natural, nós ganhamos forças para vencer tentações de uma matéria também do concupiscível, né? Seriam as tentações contra a castidade. Então, o jejum, diminuindo o nosso apego ao deleitável, ele fortalece a nossa vontade para resistirmos às tentações do deleitável, seja
em matéria de gula, seja em matéria de luxúria. Para servirmos a Deus, nós precisamos de uma vontade fortalecida. Nós não podemos servir a Deus e estarmos sujeitos, escravizados às paixões. Então, o jejum e outras mortificações também dos sentidos precisam produzir em nós dois efeitos: o vigor interno e a agilidade externa. O vigor interno e a agilidade externa. São essas duas qualidades que diminuem por causa do apego ao deleitável. À medida em que aumenta a nossa dependência dos prazeres do sentido, dos sentidos, né? Seja o tato, seja o paladar, à medida que aumenta a nossa dependência dos prazeres dos sentidos, a gente acaba então perdendo o vigor interno e a agilidade externa no cumprimento da vontade de Deus, na prática das virtudes, ou seja, a nossa vontade se enfraquece. A nossa determinação para fazer a vontade de Deus, para praticar as virtudes, se enfraquece. Então a mortificação vai aumentar o vigor interno e a agilidade externa. Então por isso que eu disse, de nada adianta oração sem mortificação. Eu posso pedir muito na minha oração, que eu quero amar a Deus, que eu quero progredir no seu amor, mas se eu não sacrifico nada, se eu não lanço nada nessa fogueira, a fogueira vai se extinguir, o fogo vai se extinguir. Né? Eu preciso lançar algo, eu preciso renunciar a algo, eu preciso abrir mão de algo. E são todas as mortificações que fazemos na quaresma, e é claro, em toda a nossa vida cristã como um todo, não apenas nesse tempo especial da graça que é a quaresma. Então, rezar é necessário, mas não é suficiente. Precisamos das mortificações, em especial as mortificações do deleitável, para renunciar ao nosso amor próprio desordenado. E como nós já vimos, o jejum tem um efeito muito especial para produzir humildade, porque é uma experiência de miséria, de fragilidade. Agora, não é apenas a nossa vontade que se fortalece à medida que nós diminuímos o apego ao deleitável, mas a nossa união com Deus, ou melhor, as graças, quero dizer, elas aumentam. A iluminação da inteligência também aumenta. Por quê? Porque a inteligência começa a trabalhar com mais liberdade. Não é só a vontade que se fortalece, é a inteligência que começa a trabalhar com mais liberdade. A graça age com menos obstáculos. A graça age com menos obstáculos. A inteligência trabalha com mais liberdade. Então nós ficamos mais dóceis aos apelos da graça. Cresce a docilidade aos apelos da graça. Seja porque aumenta a liberdade da inteligência, eu me preocupo menos com a comida e mais com os bens sobrenaturais, seja porque a graça também age com menos obstáculos. Né? A gente peca menos por gula, né, por apego ao deleitável e, portanto, diminuindo esses obstáculos, esses pecados veniais ou então essas imperfeições, Deus é mais generoso nas suas graças também. Gostaria de concluir com alguns exemplos da Sagrada Escritura, para que a gente veja o quanto que Deus atribuiu inúmeras graças ao jejum. Ou seja, em especial no Antigo Testamento, muitas graças foram concedidas sob a condição de que aqueles homens escolhidos por Deus fizessem jejum. Ou às vezes algumas mulheres, não apenas homens chefes do povo de Israel, como Moisés, mas às vezes algumas mulheres também.
Então foi pelo jejum que Moisés subiu ao monte. Êxodo, capítulo 24. Pois se ele não estivesse em jejum, ele não teria ousado entrar na nuvem e receber as tábuas da lei. Então Deus preparou Moisés pelo jejum para ele receber as tábuas da lei. Moisés permaneceu 40 dias em comunicação com Deus no monte. Moisés permaneceu lá em jejum 40 dias sobre o monte, conversando com Deus. Mas nós sabemos que o povo se cansou de esperar. Por que é que Moisés não desceu ainda? O povo se cansou de esperar. E o que é que eles fizeram? Naquele momento de loucura, eles decidiram construir, né, o bezerro de ouro, fabricaram o bezerro de ouro. E o que é que eles fizeram em torno do bezerro de ouro? Uma festa. E eles beberam muito vinho. Então, enquanto Moisés estava na presença de Deus em jejum, em comunicação com Deus, o povo estava no solo, né, lá embaixo, se entregando ao vinho, pecando contra a sobriedade. Então, por um dia de intemperança, eles puseram tudo a perder o que Moisés conquistou durante 40 dias de jejum. Todas as graças que Moisés conquistou em 40 dias de jejum, o povo pôs a perder em um dia de excessos, um dia de intemperança. Então, quando Moisés desceu, viu aquela cena, ele se encheu de ira, quebrou as tábuas da lei. Quando ele voltou para receber de novo as tábuas da lei, ele reiterou o jejum por mais 40 dias. Então veja, grandes graças no Antigo Testamento eram preparadas por jejum. Mas se você quiser receber uma grande graça na sua vida, lembre-se desse grande instrumento da graça que é o jejum. Depois, no livro de Juízes, capítulo 13, nós sabemos que havia um homem invencível, que era Sansão. E por que Sansão era invencível? Porque a mãe de Sansão recebeu de Deus a ordem de não tomar bebida forte, nem comer comida impura, para preparar-se à sua gestação. Então Deus fez algumas restrições para a mãe de Sansão, para prepará-la à graça da gestação de um juiz do povo de Israel. Depois, 1 Samuel, capítulo 1, foi pelo jejum unido à oração que Ana obteve a graça de conceber Samuel. Ela era estéril, mas ela jejuou e orou e recebeu a graça de conceber um filho que foi profeta, o profeta Samuel. Então ela venceu a esterilidade pelo jejum e pela oração. Depois, 1 Samuel, capítulo 14, Saul, o rei Saul, ordena que o seu exército combata em jejum. E assim, o exército obteve uma vitória impressionante sobre os filisteus. Na continuação do capítulo, o filho de Saul, não sabendo que o pai tinha dado uma ordem para que o exército permanecesse em jejum, ele vai lá e come, porque eles entram numa floresta em que tem favos de mel, ele vai lá e experimenta. Aí os demais soldados dizem, não faça isso, seu pai deu ordem para que nós permaneçamos em jejum, nós juramos. E ele diz bobagem, que não tem problema. O pai dele errou. E o exército começa a comer e beber e fartar-se. E quando Saul foi conversar com Deus, Deus não respondeu. Porque eles tinham quebrado o juramento. Depois, 1 Reis, capítulo 19, foi pelo jejum que Elias mereceu entrar na presença de Deus após 40 dias de caminhada até a montanha de Deus. Então, de novo, grandes graças preparadas pelo jejum. Mesma coisa, Daniel capítulo 10. Foi pelo jejum que o profeta Daniel recebeu a visão de Deus após 3 semanas de penitência.
Por fim, o último exemplo que eu quero citar, porque eu poderia multiplicar os exemplos. Jonas, capítulo 3. O profeta Jonas prega a penitência. Ele diz que se os ninivitas não fizerem penitência, Deus vai destruir a cidade de Nínive. E os ninivitas ouvem a pregação de Jonas, fazem jejum, e assim eles suspendem o castigo que pesava sobre a cidade. Então a remissão das penas e o beneplácito de Deus foi alcançado pelo jejum. Agora, para concluir, vamos a uma questão prática. Como fazer então esse jejum? 40 dias sem comer nada? Não faça isso. Não faça isso. Houve apenas um homem que fez isso, que era Deus encarnado. E se você tiver esse dom, saiba, seria um dom extraordinário. Então, não faça isso. Nós tivemos alguns santos, né, que viveram só da Eucaristia, mas a menos que se prove o contrário, você não precisa comer, e eu também. Então, como fazer o jejum? Em primeiro lugar, lembre-se, uma coisa que eu já mencionei, que o jejum por si mesmo não santifica. É a lenha sem o fogo. É necessário alimentar-se de oração em dia de jejum. Alimentar-se de oração. Para sustentar esse esforço, para sustentar essa mortificação, para manter boas disposições. Nós sabemos que o jejum ele vai ser um grande motor para a virtude da humildade, mas a privação de comida, como ela causa uma dor física, ela vai nos causar um estado de estresse. No final do dia, quando chegar perto do almoço, eu já estou há muitas horas, né, sem comer nada, no meio da manhã ou no meio da tarde, vai gerar um certo estresse. Isso é normal, faz parte do nosso organismo humano. Então, para não perder tudo com irritação, com impaciência, eu preciso estar sustentado pela oração. Eu preciso do alimento da graça, eu preciso da oração para eu sustentar esse esforço. Senão, ele sozinho não faz nada. Então, lembre-se da oração para a gente não perder tudo em razão das nossas impaciências, do nosso cansaço físico, né? E às vezes o cansaço mental também. Então é a oração que vai santificar esse jejum, sobrenaturalizá-lo, para que ele seja de fato um alimento para a alma, apesar de ele ser uma privação para o corpo. Depois, levar em conta que cada um deve fazer jejum dentro das suas possibilidades. Tem pessoas que, por questões de saúde, não conseguem passar muito tempo sem comer, tem lá gastrite, sei lá o quê, não vai conseguir. Então, cada um faz conforme as suas possibilidades. Nós temos uma prática aqui de mortificação que admite vários graus, né? É um espectro de possibilidades. Então, uma pessoa que vai começar agora a fazer jejum, eu não recomendo que ela comece de imediato, pão e água, calma. Você não está habituado a isso, você não tem ainda uma disposição física para isso. Você não é um carmelita no mosteiro. Então, levar em conta que se a pessoa resolver abandonar o café de uma hora para outra, ela vai ter enxaqueca, provavelmente. Se ela cortar o carboidrato de uma hora para outra, ela vai ter um desânimo muito grande, porque vai perder energia fácil, né, que vem do carboidrato. Então a gente faz as coisas com inteligência. Nós sabemos que o jejum canônico, o jejum do direito canônico, consiste em uma refeição completa e duas incompletas que somadas não deem uma refeição completa. Então é o que a igreja chama de colação. É um café da manhã magro e um jantar magro. Uma sopinha, por exemplo. Então, um café da manhã magro e um jantar magro e nada entre essas refeições, a não ser água. Então isso já é um jejum bastante exigente para a maioria das pessoas. Além disso, existe a possibilidade do jejum sem abstinência, o jejum simples, né, sem abstinência. Se não me falha a memória, era praticado nas quartas-feiras de quaresma outrora, no direito canônico antigo. Então existem várias possibilidades e cada um faz conforme aquilo que conseguir. Eu recomendaria, e veja, eu digo isso de modo
geral, assim, modo geral, sem considerar a vida de cada um. Mas de tentar na quaresma, o jejum nas sextas-feiras. Não só na sexta-feira santa, mas nas sextas-feiras de quaresma. Isso é muito piedoso. Então seria uma recomendação geral. Pode ser que alguém diga, eu não consigo, eu não dou conta, tudo bem. Ou então, em razão da minha saúde, eu precisaria tentar comer um pãozinho no meio da manhã, tudo bem. Mas, enfim, considerando todo o bem sobrenatural do jejum, a gente pode muito bem tentar fazer o melhor que nós pudermos fazer. O melhor que nós pudermos fazer. E para concluir, uma citação de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz: o jejum também dá alegria aos convivas, porque as refeições se tornam mais saborosas após o jejum. Quando a assiduidade no comer as tornam fastidiosas e o prolongamento no comer as banaliza. Ou seja, se a gente come o dia inteiro, a uma certa altura nós sentimos o fastio, um desgosto. Eu não aguento mais comer, eu não sinto fome, estou comendo por compulsão, né, por vício. Então, os alimentos perdem o prazer deles, que é próprio do alimento. Enquanto que o jejum vai fazer com que a próxima refeição seja muito mais saborosa e que a refeição com os amigos seja mais agradável. Continua Santo Ambrósio. O jejum é o tempero da comida. Quer dizer, é aquilo que eu já mencionei, que eu já expliquei. A melhor refeição é aquela que nós fazemos depois do jejum. A comida pode não ser boa, mas como é a primeira refeição depois do jejum, um sábado de quaresma, ela vai ser digna de um restaurante muito caro, muito chique, né? Então, como disse Santo Ambrósio, o jejum é o tempero da comida. Quanto mais ávido for o apetite, tanto mais o alimento se torna saboroso. Então, o jejum nos faz recuperar uma alegria legítima dos alimentos. Claro, isso se a gente for também temperado após o jejum, né? No dia seguinte ao jejum, né? Não caindo num desejo muito extremo, né? De querer compensar tudo que não comeu no dia anterior. Claro que a virtude é um ato contínuo, não posso também perder tudo no dia seguinte o que eu recolhi no dia anterior. Então o jejum é esse peixe de Tobias que nos desperta medo, mas podem ter certeza, no dia seguinte, quando a gente tiver concluído o jejum, a gente vai pensar quanto que valeu a pena. Foi um dia muito bom, eu rezei mais, eu me santifiquei mais, eu progredi na humildade, eu fiz uma experiência de miséria. Eu experimentei na minha carne a privação, a dor física, e isso me inclinou mais à humildade. Então, antes de fazer o jejum, há sempre o medo. Aquele medo de que, amanhã eu vou ter que fazer jejum, não queria, que pena. Mas depois que tivermos feito, vem a alegria. Uma alegria espiritual, que também é acompanhada, é claro, de uma legítima alegria tomar a refeição, a primeira refeição, após um dia de jejum.